Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo Júnior. Hoje é quinta-feira, dia 21 de maio, e o tema que estudaremos na nossa lição será a criação, a queda e a cruz. Gênesis também é responsável por poder explicar não apenas a criação. Até aqui, nós tivemos a possibilidade de poder compreender que o Senhor Deus criou a partir do nada, foi Ele o responsável por tudo que existe no universo. Aqui no nosso planeta, Ele é o responsável por absolutamente tudo. Ele criou todas as coisas. Foi Ele quem criou o ser humano, criou os animais, criou as plantas. Foi Ele quem criou o tempo, foi Ele quem criou, inclusive, o tempo sagrado que é o sábado. Foi Ele quem criou a família, nós vimos isso ontem. Ele é o responsável por absolutamente tudo. E o mais interessante é que quando Deus terminou de criar todas as coisas, a Bíblia vai deixar claro, em Gênesis capítulo 1, versículo 31, que Ele chamou tudo isso de muito bom. Tudo era muito bom. Ele viu o que tinha criado e disse, tudo é muito bom. Entretanto, esse muito bom de Deus, Deus resolveu ainda assim colocá-lo em xeque, dando à humanidade o dom mais precioso e ao mesmo tempo mais perigoso do universo. Livre arbítrio e liberdade de escolha. Deus deu ao ser humano a possibilidade de poder escolher e disse, olha, como símbolo dessa liberdade que você tem, é algo simbólico, é um acordo entre você e eu. Enquanto estiver dominando sobre a criação que eu trouxe à existência, eu prometo que eu vou suprir todas as suas necessidades, vou dar a vocês a felicidade, e nessa relação entre você e o seu próximo, e entre a humanidade e o seu Criador, vocês vão encontrar a plena felicidade, a plena realização. Vocês não vão sentir falta de absolutamente nada, mas vocês são livres. Existe uma outra opção. Na árvore do conhecimento do bem e do mal, esse é o único lugar aonde você terá a possibilidade de poder encontrar o rebelde. Uma rebelião começou no céu e Deus vai desdobrar a ideia da rebelião para Adão e Eva. Isso fica implícito no livro de Gênesis. Adão e Eva vão ter conhecimento de que um anjo rebelde se rebelou contra a autoridade de Deus, um anjo criado por Deus que tinha grande autoridade, e ele, depois de começar uma luta no céu para tentar assumir o controle do universo, ele simplesmente resolve vir para a terra, e uma vez que ele vem para a terra, ele tem agora a possibilidade de oferecer o seu plano de governo para Adão e Eva. E Deus para eles, o único lugar onde ele vai poder fazer isso vai ser junto à árvore do conhecimento do bem e do mal. Se vocês não quiserem ser tentados, é só não passar lá por perto, não vai lá. E quando tiverem que passar lá por perto, passem junto, porque daí não pode dar força para o outro. Não se separem um do outro. Ok? Mas se vocês quiserem comer, vocês podem. Vocês são livres. Mas a partir desse momento, vocês vão ter outro plano de governo sendo executado aqui no planeta. Vocês estarão sujeitos a outra lei. A lei do pecado, que vai levá-los à morte. Ok? Mas vocês são livres para poder escolher. A árvore do conhecimento do bem e do mal era o símbolo desse dom precioso que Deus deu à humanidade. Aonde você vai descobrir isso? Você vai descobrir isso só lá em Gênesis. É só em Gênesis que você vai descobrir que Deus criou o ser humano como livre e deu o símbolo dessa liberdade que o ser humano tinha, a árvore do conhecimento do bem e do mal. A possibilidade de poder escolher outro ser para governar sobre o planeta e sobre si mesmos, a não ser o seu Criador. Nós conhecemos o texto vai mencionar que aquela velha cobra chamada Diabo e Satanás, que já é descrita dessa maneira, em referência a Gênesis capítulo 3, você vai encontrar Apocalipse capítulo 12, que vai descrever, olha, esse dragão vermelho que está perseguindo a igreja e o povo de Deus no tempo do fim. Então, esse é aquela velha cobra chamada Diabo e Satanás, o mesmo que enganou a Eva lá no Jardim do Éden. Ele é descrito dessa maneira. É o grande rebelde, o líder da rebelião. Ele se apresenta a Adão e Eva e ele vai colocar em xeque as palavras de Deus. Deus tinha dito, se vocês comerem no plano de governo do anjo rebelde, vocês vão encontrar a morte. A primeira coisa que ele vai dizer é, certamente não morrerás. Ele vai dizer claramente, ele está colocando em xeque as palavras de Deus. E é isso que ele costuma fazer. E, gente, abre aqui um parênteses. Tanta coisa a gente estudou na lição dessa semana. Estudamos sobre a guarda do sábado, que foi dada por Deus à humanidade. E estudamos sobre o estabelecimento da família, famílias monogâmicas, homem, mulher, e uma vez juntos formando filhos, criando filhos. E as pessoas são livres hoje em dia como eram na época de Adão e Eva.
para poder seguir o plano de Deus ou não. Os ataques que o inimigo tem feito tem sido para poder desfigurar aquilo que Deus estabeleceu dentro do seu grande plano para a humanidade. Deus criou a gente de um jeito, para a gente funcionar de um jeito. Quando a gente resolve fazer com que a nossa vida funcione de um jeito completamente diferente, não vai funcionar como devia. É igual quando você compra um aparelho eletrônico e o indivíduo que o criou falou assim, ó, esse aparelho foi feito para funcionar só com a corrente elétrica 110 volts. Aí você vai lá e liga no 220, o que vai acontecer? Vai queimar. Por quê? Ah, mas eu quero ligar no 220. Liga, mas vai quebrar tudo, vai queimar tudo. Agora, hoje em dia a gente está tendo como resultado, só desses dois elementos que estudamos durante essa semana, olha aqui, ó, só como resultado da transgressão do sábado e ao mesmo tempo da degeneração da família, a gente tem tido pessoas totalmente estressadas, pessoas que têm deixado de lado completamente a família e Deus. Não separam um tempo para Deus e para a família, o sábado é para isso. E ao mesmo tempo, a noção de família que tem sido completamente modificada. Quantas pessoas que perderam a referência a gente encontra hoje em dia? Quanta gente sem referência, gente perdida a gente tem encontrado por aí. Por quê? Porque os princípios estabelecidos pelo Criador, no manual dele de instrução, está lá. E Gênesis é a parte mais importante do manual de instrução. Está mostrando como Deus criou a gente para poder ser. Mas a mesma coisa que está lá em Gênesis, lá no caso do Adão e Eva, no Jardim do Éden, tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, que representava a liberdade deles. Tem outra opção. E deixa eu falar uma coisa para você, meu amigo. Deus não é a única opção. Não era na época de Adão e Eva e não é hoje. Tem outra. A rebelião continua em funcionamento dentro do nosso planeta. O anjo rebelde continua dirigindo a rebelião. E você é livre para poder seguir a proposta de Deus ou do anjo rebelde. O anjo rebelde vai dizer para você assim, faça tudo que você quiser, do jeito que você quiser. Ignore Deus. E depois você vai se quebrar lá na frente. Essa parte ele não te conta, mas é o que vai acontecer. Ele diz para você poder seguir a sua vida, deixando de lado completamente aquilo que Deus mencionou que você deveria fazer. Você vai se quebrar lá na frente. Mas é escolha sua, você continua sendo livre. Mas louva a Deus, porque a história não vai terminar por aí. Você percebe nitidamente na teologia de Paulo, no seu mais lindo tratado de teologia, e mais profundo também, que foi a sua carta aos Romanos. No capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 e capítulo 8, Paulo vai trabalhar muito a ideia de como o pecado entrou aqui no nosso planeta. Ele está refletindo a mesma ideia que está lá em Gênesis capítulo 3. E quando ele vai falar sobre isso, ele vai trabalhar a seguinte ideia: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, através de Cristo, que é o segundo Adão, e Paulo vai apresentá-lo dessa maneira, ele agora vem para poder vencer aonde Adão falhou e dar à humanidade de novo a possibilidade de poder fazer uma escolha melhor. Que Deus fantástico é esse? Eu não sei quanto a você, se eu fosse Deus, é que eu sou mau, hein? Mas se eu fosse Deus e tivesse tido que pagar o preço exigido pelo pecado, que o salário do pecado é morte, ele morrendo na cruz do Calvário, tornando-se um de nós, morrendo na cruz do Calvário como ele morreu, depois da ressurreição, eu ia falar assim, ó, vocês não souberam escolher da primeira vez, agora quem vai escolher sou eu. Acabou liberdade de escolha para vocês. Ainda bem que eu não sou Deus, né? Mas Deus é Deus. E Deus é amor. E em seu amor, ele criou seres livres e vai mantê-los livres. Ele pagou o preço exigido pelo pecado. Mas deu ao ser humano de novo a liberdade de poder escolher quem vai ter o domínio sobre a sua vida. Mas ele continua avisando. Se você quiser seguir aquilo que é o meu padrão, olha na palavra de Deus, está aí o manual de instrução. O que vai fazer de você uma pessoa feliz? O que vai te levar para a redenção, para a vida eterna? Mas existe outra opção. Se você quiser viver independente daquilo que eu revelei, tranquilo. Mas isso vai te levar para destruição e morte eterna. Tudo vai terminar como Apocalipse capítulo 20 menciona. Quando o Senhor Jesus acendeu o lago que arde com fogo e enxofre. Esse lago que arde com fogo e enxofre foi criado para poder destruir o dragão, a besta, o falso profeta e todos os demônios. Mas junto com esse pessoal, muito mal acompanhado aliás, estarão aqueles que resolveram viver independente do plano de Deus. Nós somos livres para poder escolher. Josué no capítulo 24 vai dizer, escolham hoje a quem vocês vão servir.
Eu, porém, e a minha casa serviremos ao Senhor. Existe outra opção. Quem vai te dar essa ideia é Gênesis no capítulo 3. Gênesis 3 prova para você e para mim que Deus não é a nossa única escolha. Existe outra, mas essa outra escolha vai fazer com que eu e você tenhamos a possibilidade de poder alcançar muito sofrimento, dor e finalmente morte eterna. Eu queria orar com você nesse momento, agradecendo a Deus pela liberdade que Ele nos dá. Vamos fazer isso? Obrigado, Senhor, pela liberdade de escolha. Obrigado porque o livro de Gênesis nos mostra que somos livres. Ajuda-nos a podermos usar esse dom com sabedoria, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição? E você?